E aí, pessoal, tudo bem? Salve, salve, meus consagrados. Eu acho que hoje nós vamos comemorar, porque enfim estamos terminando essa temática que é sobre os fenícios. Se eu não me engano, foram 4 semanas em que nós estudamos sobre esse tema, sobre os povos fenícios. E achei melhor nós desenvolvermos esse tema, este conceito, de forma bem devagar, de forma bem lenta, porque o objetivo é o quê? Com que nós consigamos aprender com qualidade. E não somente colocar o conteúdo ali rapidamente e talvez a gente não tem a oportunidade de se aprofundar no tema, e eu acho muito importante que a gente se aprofunde no tema, que estude com calma, que consiga ver, observar e entender os detalhes. Nós começamos lá estudando sobre os conceitos gerais dos povos fenícios, depois partimos para a religião, para a estrutura social, para as curiosidades dos povos fenícios, da cidade, estudamos também sobre a religião, e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dos povos fenícios e vamos finalizar este conteúdo. Já na próxima semana vamos vir com um novo tema, com um novo conceito. Certo? Mas antes de... Não vou falar sobre o tema que nós vamos iniciar na semana que vem. Vamos hoje nos dedicar a essa temática. Peço que vocês prestem bastante atenção, leiam os textos que eu vou deixar na aula, lá no Google Sala de Aula, façam os exercícios com capricho, ok? Beleza? Vamos começar. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a arte fenícia e o declínio dos fenícios, né? O declínio, quando a gente fala de declínio, vou ser bem direto, vou dizer de forma mais popular. O declínio é o que levou ao fim dos povos fenícios. Por que ele não existe mais? O que aconteceu que hoje não existe os povos fenícios? Então nós vamos estudar e tentar entender como que ocorreu esse processo de declínio, como eles deixaram de existir. Nesse primeiro slide, eu quero começar falando sobre a arte fenícia. E eu quero que vocês acompanhem comigo no texto. A arte fenícia não possui características exclusivas que a diferenciam de seus contemporâneos. Contemporâneos são os tempos atuais. Isso se deve por ela ter sido influenciada por diferentes culturas artísticas, como a do Egito, da Grécia e da Assíria. Os fenícios, em suas viagens, conheceram uma ampla experiência artística e, assim, desenvolveram a sua própria arte de produções de pouca originalidade, com estilo e aparência que carregam traços de características de povos diferentes. Professor, o que isso significa? Pessoal, segundo o texto, segundo dados históricos, eles vão dizer que os fenícios não eram tão originais na arte. Eles não criaram tanto, né? Eles criaram poucas coisas. O que acontecia é que na arte, os povos fenícios, eles reproduziam a arte de outros povos. Na arte, eles não tinham tantas características exclusivas, onde as pessoas olhavam para as obras artísticas produzidas pelos fenícios e falassem assim, ah, aquilo ali é fenício. Olha as características. São as características dos povos fenícios. Não, os fenícios não tinham, né, essas características exclusivas. Eles costumavam criar peças e obras de arte baseados ali na influência dos povos do Egito, da Grécia e da Assíria, como está no texto. Tanto também que no texto ele vai dizer que eles não chegaram a desenvolver a sua própria arte com originalidade. Como eu disse, é difícil olhar algo artístico produzido pelos fenícios e dizer assim, ah, que ali pertence aos fenícios. Nenhum outro povo, nenhuma outra cultura produziu uma arte igual àquela. Sempre eles copiavam outras culturas para produzir a sua arte. Tranquilo? Então nós vamos ver o quê? Eu trouxe aqui 2 exemplos de obras de artes fenícias, que são
que tem semelhanças e características de povos assírios, egípcios e gregos. E agora vamos ver o declínio, o que levou o fim dos povos fenícios. E o texto é um pouquinho longo, quero que vocês acompanhem a leitura comigo, que nós vamos lendo, eu vou explicando, nós vamos refletindo sobre o assunto. Os fenícios conseguiram se destacar dentre as grandes civilizações da antiguidade pelo seu potencial comercial e marítimo. Então, os povos fenícios eles se destacaram pelo seu potencial comercial e marítimo. Os fenícios deram ali o início do comércio marítimo. Eles eram muito famosos pela construção de barcos, pelo comércio marítimo, principalmente da pesca. Continuando no texto. Porém, não conseguiram tornar-se um império coeso. Quando eu falo de império coeso, um império com muita estrutura, difícil de se dissolver. Tanto que a Fenícia, o território fenício era formado por várias cidades-estados. Cada cidade-estado tinha o seu governo. Não havia um governo central que comandava todo o território da Fenícia. Não. Cada cidade era independente. E muitas vezes, por ter muitas cidades-estados, cada cidade-estado tinha sua regra, sua política, sua estrutura social, acabava que não formava um império coeso, um império com características únicas. Continuando no texto. Assim, foram, ao longo de sua história, dominados por outros povos, o que no início não incomodava, desde que não afetasse o comércio. Dessa forma, quando os persas, sob o comando de Ciro II, apoderaram-se da Babilônia e dominaram as cidades fenícias, não houve maiores conflitos, ou seja, durante a história, as cidades-estados e os territórios fenícios eram ocupados por outros impérios. E os fenícios não se importavam. Para eles é o seguinte, ó, não atrapalhando o nosso comércio, pode invadir, pode ocupar, pode nos dominar. Só não atrapalhe o nosso comércio. Continuando no texto. Tal povo fenício perdeu bastante espaço quando submetido ao poder dos persas. Foi obrigado a lutar contra os gregos e perdeu parte de sua frota e do controle do mar. Quando os persas, que era outra nação, outro povo, fora da Fenícia, invadiu a Fenícia, dominou o povo. E os persas forçaram os fenícios e toda a sua estrutura social, o seu povo, as suas embarcações, a lutar contra os gregos. Resultado disso, houve muitas perdas, tanto para os fenícios quanto para os persas. Os persas usaram os fenícios para lutar contra os gregos. Então, é muito prejuízo as guerras. Né? Os fenícios lutaram a guerra dos persas e trouxeram consequências. Tanto que está aqui no texto. Ó, perderam parte da frota, sua frota, e do controle do mar, principalmente aí na região do mar Mediterrâneo, como nós vimos nas aulas anteriores. Fenícia ali fica ali, ó, de frente, margeando assim, ó, de frente para o mar Mediterrâneo. Quando os persas, lá em 333 a.C., foram derrotados pelos macedônios sob o comando de Alexandre Magno, imperador da Macedônia, as cidades fenícias sob tabela ficaram dominadas por Alexandre, menos a cidade de Tiro, que só foi conquistada depois. Após esses fatos, a Fenícia não conseguiu recuperar seu território de comércio, que passou a ser povoado pelos gregos e egípcios. Portanto, foi com as diversas invasões de diferentes povos no território fenício que se foi pondo um fim, transformando-se essa civilização. Então, o principal fator, o que levou o fim
do império, dos povos fenícios, foram as invasões de outros povos. A gente viu aqui que quando os persas foram derrotados pelos macedônios, os macedônios passaram a ocupar e exercer poder sobre a Fenícia. Então, desestabilizou e desestruturou a sociedade fenícia. Porque muitas vezes esses conflitos entre povos, né, entre persas e macedônios, como é o exemplo, acabava afetando os fenícios, porque os fenícios estavam sob o poder dos persas. E é gasto com guerra, é muitas mortes, atrapalha o comércio. Nós vimos no slide anterior que os fenícios, com a guerra com a Grécia, perderam embarcações e parte do comércio marítimo ali na região do mar Mediterrâneo. E esse foi um dos grandes fatores. A ocupação de vários povos na Fenícia. Acabou que a sociedade foi se desfazendo, foi se transformando. Hoje a Fenícia, a região da Fenícia, nós encontramos o Líbano. É um país ali no Oriente Médio, fica ao norte de Israel. Nós temos, lá na primeira aula, vocês podem acessar, está aberto para consulta. Na primeira aula nós temos informações que mostram a localização atual de onde era a Fenícia antigamente. Então a população, a nação fenícia foi se transformando. Essa tanta invasão que ocorria em seu território. E aí, pessoal, viu como foi tranquilo? Hoje foi muito fácil, muito tranquilo. A gente trabalhou bem devagar, ponto a ponto, para que nós possamos obter mais detalhes da história. Esse é o nosso objetivo, que a gente consiga aprender e não decorar. Eu agradeço você, né, todos vocês que têm acompanhado a minha aula. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz. Não vejo a hora de revê-los presencialmente. Saibam que, em caso de dúvidas, vocês podem entrar em contato com o professor. E eu estou aqui para ajudar vocês. Ok? Feliz Natal a todos e até mais.